Olá, eu sou o mestre nacional Nicolau Leitão e hoje eu vou atender a um pedido. Eu vou falar sobre um movimento especial do jogo de xadrez, que é o roque. O roque é o único movimento do jogo em que duas peças se movem ao mesmo tempo. Então eu preciso ter o caminho livre entre o rei e a torre. E das duas formas eu vou saltar duas casas com o rei e passar com a torre por cima do rei. Tanto faz se for o roque pequeno ou o roque grande. Então nessa posição, por exemplo, eu posso fazer roque pequeno ou o roque grande. O roque ele serve fundamentalmente para colocar o rei em segurança, porque ele fica escondidinho atrás dessa barreira de peões, que é o escudo real. O jogo de xadrez bem jogado ele se concentra no centro. Então a gente esconde o rei para o canto. Além disso, eu trago a minha torre para o centro do tabuleiro. Certo? Agora, existem algumas condições que me impedem de fazer o roque. Então, por exemplo, você observa que nessa posição, o rei branco ele não está na sua casa original. Ele está na casa D1. Então, se o rei já tivesse movimentado, eu não consigo fazer o roque. Nós estamos aqui na tela do meu ChessBase. Meu ChessBase não me deixa fazer o roque. Mesmo que eu retorne o meu rei para a casa original, ele não roca mais. Então o roque precisa necessariamente ser o primeiro movimento do rei. Existem ainda outras condições que me impedem de rocar. Por exemplo, você observa que aqui agora a torre da ala do rei, ela não está em H1, ela está em G1. Ou seja, ela já se movimentou. Então eu não consigo fazer roque para esse lado. Só consigo fazer roque grande. Se a torre da ala da dama se movimentar, eu também não consigo mais rocar grande, nem para um lado nem para o outro, porque as duas torres já se movimentaram. Então, eu não consigo rocar se o meu rei já tivesse movimentado, também não consigo rocar se a torre tivesse movimentado. Também não consigo sair de um cheque rocando. Você observa que nessa posição, o bispo de B4 está dando cheque no rei branco. Eu não consigo sair do cheque rocando. Tá? Uma sugestão que eu dou é que você não saia do cheque movimentando o rei, porque então você perde o direito de rocar. Você pode cobrir o cheque, por exemplo, C3, ameaço capturar o bispo de B4. Esse bispo vai se movimentar para escapar do ataque e agora sim, finalmente, eu faço o roque. Então, eu não consigo escapar de um cheque rocando. Primeiro eu preciso sair do cheque para depois, então, sim, fazer o roque. E eu também não consigo fazer o roque se eu tiver uma casa atacada no meio do caminho do rei. Por exemplo, aqui eu só estou com um caminho livre para fazer o roque pequeno. Então eu teria que percorrer as casas F1 e G1 com o meu rei, certo? Acontece que a casa F1 ela está controlada pelo bispo preto lá de A6. Então nessa situação eu não consigo rocar, porque eu tenho uma casa atacada no meio do caminho do meu rei. Eu preciso primeiro fechar a diagonal, daí agora sim eu posso fazer o roque, porque eu não tenho mais nenhuma casa atacada no caminho do rei. Certo? Então, o roque é um movimento especialmente de segurança. Eu escondo o meu rei para o canto do tabuleiro, protegido por essa barreira de peões. Ao mesmo tempo eu trago a minha torre para o jogo. E eu tenho algumas condições que impedem o roque de ser feito. Se eu já tiver movimentado o rei, eu não posso rocar. Se eu já tiver movimentado a torre, eu não posso rocar. Se eu tiver uma casa atacada no meio do caminho do rei, ou o próprio rei já em xeque, eu também não posso rocar. Então esse foi o roque, nós temos duas possibilidades, o roque pequeno e o roque grande.